Salve, rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, muita gente comentando aí, né, durante as lives que, né, eu não tô sabendo configurar os jogos, que não sei o que, né, e que eu tava sendo noob de Linux, né. Eu queria fazer esse vídeo aqui para falar somente da maior vantagem, né, que você tem em utilizar Linux aí num disco convencional ou até mesmo no SSD em vez do Windows, tá? Mas vamos lá. Primeiro ponto, tá, pessoal? Se você é uma pessoa que quer ligar o computador, baixar o ponto .exe e jogar, fica no Windows. Show? É isso. Dá para você jogar no Linux, com certeza. Dá para você jogar aí os mesmos jogos que você joga no Windows através da Steam. Com a diferença que você vai ter que habilitar alguns recursos a mais aí no Linux para poder funcionar esses mesmos jogos, né? Por exemplo, Cyber Hunter, Combat Master, Badlands Asphalt, HZ1 Halo, todos esses jogos aqui, a maioria são nativos do Windows, tá? Para que eles funcionem aqui, tu vai precisar habilitar o Steam Play, né? Que muita gente não sabe disso. Tu abre as configurações da Steam, vem aqui na opção de compatibilidade e habilita, né, o Steam Play, habilita para todos, né? Ativar Steam Play para títulos compatíveis e para todos os outros títulos, né? Aqui, quando tu baixar um game que não é nativo, automaticamente a Steam vai baixar o Proton, né, que é aí basicamente uma camada de compatibilidade. Eu estou usando, por exemplo, o Proton GE 8.11, que é o Proton GE mais recente, né? Normalmente eu utilizo o experimental, mas eu decidi testar o GE porque eu achei bem interessante. Ele não tinha funcionado a primeira vez que eu tentei instalar, né? Mas aí lançou a ferramenta chamada QT Proton, né? E eu consegui instalar ele aqui tranquilamente, né? Na verdade é Proton QT, né? O nome do aplicativo, né? Esse carinha aqui, né? Tu abre esse aplicativo, vou até executar para vocês ver, né? Mostrar aqui para vocês rapidinho. E aí tu consegue instalar aqui o Proton GE, né? Ou outra versão do Proton que você quiser aí, tá, pessoal? Sem depender da Steam, por exemplo, né? Mas a Steam já faz isso automático, então recomendo tu utilizar o da Steam. Agora, se tu quer utilizar o GE, aí tu instala o Proton QT e instala o Proton GE. Vem aqui e habilita, né? Aqui vai ter essa opção de adicionar versão e aqui tu vai escolher que versão que tu quer adicionar. Tem várias versões aqui, né? E aqui, se eu escolher, por exemplo, o GE, vai ter várias versões dele aqui, né? Desde as primeiras versões aí, ó, né? Para tu adicionar. Vou cancelar aqui porque eu já adicionei a minha versão e os meus games já estão utilizando, né? Então, pessoal, você vai ter que fazer alguns passos a mais para conseguir jogar. E que são as críticas que está acontecendo aqui no canal? Por exemplo, o Farlight, depois da última atualização, não abre de jeito nenhum essa bagaça no meu PC. Pode estar com Fedora, pode estar com Linux Mint, pode estar com Big Linux, pode estar com Manjaro, pode estar com o que for, cara, não abre. Tô reinstalando aqui para vocês verem, tá baixando o game, o Proton GE já está instalado, né? Vou mostrar para vocês também que o meu Wine já está instalado, o meu Wine também, tá? Pesquisar aqui, Wine. Olha só, meu Wine já está instalado, tá? O Wine Strix está aqui. Para mostrar para vocês que meu Wine está instalado e está funcionando, cara, eu vou baixar aqui um programinha do Windows, né? Vou baixar aqui, deixa eu ver, o CPU-Z, né? Deixa eu baixar aqui o CPU-Z. O ruim de você usar disco mecânico, cara, é que em alguns momentos, dependendo da tarefa que tu estiver fazendo, você vai ter essas, não digo travadas, né? Esses engasgozinhos do disco, tá? Então isso é bem comum. Tanto no Windows iria acontecer como no Linux de vez em quando acontece, tá? Mas ainda assim a maior vantagem de você usar o Linux no disco mecânico é que ele tem menos processos rodando e ele trava menos. Ponto final. Pode fazer o teste aí que você quiser fazer,
que você vai ver que o Linux se sai melhor em disco mecânico, tá? O Windows fica com o disco em uso lá 100% o tempo inteiro, não dá para mudar aquilo, a menos que tu coloque um SSD, ponto final, tá? Então, se tu, para tu ter um teste aí real mesmo de que é melhor, aí tu vai ter que ver qual que é a tua necessidade, né? E tu vai ter que rodar os dois nas mesmas condições, tá? Nesse caso aqui, a vantagem, né? Se fosse ver, por exemplo, em jogos ou desempenho, velocidade para ligar e desligar, com certeza o Windows vai ganhar porque está instalado no meu SSD, né? Mas eu tô falando que se fosse para instalar os dois num disco mecânico, com certeza eu iria instalar o Linux. Apesar de eu sempre usar Linux aqui no canal, independente de ser SSD ou não, mas se eu tivesse que escolher entre os dois aí, eu iria instalar o Linux no disco mecânico, ponto, que é o que eu fiz aqui. Porque eu sei que se eu instalar o Windows aqui, como eu já testei outras vezes, vou ter dor de cabeça com o disco em 100%, tá? Já carregou aqui, eu vou baixar aqui o CPU. Ah, eu acabei de baixar na verdade, né? Baixei, deixa eu fechar aqui. Já fechar aqui, que olha só. Vai, meu filho, fecha, não está respondendo, olha. Que não está respondendo, cara. É a Steam. A Steam é uma. Nem vou falar. Que não precisa devorar todo o PC para instalar um jogo, cara. Deixa eu abrir aqui o prefixo do Wine para vocês verem que meu Wine está instalado, está configurado, né? Tá tranquilo. Que já liberou aqui para mim. Então, olha só, selecionar prefixo padrão do Wine. Vou dar um OK aqui. Vou pedir para ele abrir o Wine config, né? Ele vai abrir aqui para mim. Pronto, configuração padrão, Windows 10. Tá? Eu posso selecionar qualquer uma dessas camadas de compatibilidade, né? E posso fazer instalações por aqui também, se eu quiser. Mas eu não quero. Então vamos lá. Vou baixar para você, já baixei na verdade, o CPU-Z. E vou pedir para ele abrir com o carregador de aplicativos Windows Wine. Pronto, galera. Está funcionando, o Wine está configurado. Né? O Wine está configurado. Se eu instalar um jogo aqui como Flatout Grid 2, eu consigo ativar o jogo tranquilamente, né? Daquele modo que todo mundo já conhece, que a maioria dos jogadores de Windows faz, né? Que é piratear o jogo. Eu consigo fazer isso aqui também. E para mostrar que está funcionando, eu posso dar 2 cliques aqui no aplicativo, ele vai executar direto da área de trabalho, como se você estivesse no Windows, né? Então tá aqui um vídeo que vai servir de dica aí para o nosso amigo também, o Maicon, né? Ele perguntou se dava para abrir aplicativos do Windows direto da área de trabalho. Sim, depende da distribuição, dá para você executar como se você estivesse executando no Windows, como é o caso aqui do CPU-Z e outros games que eu instalar dessa mesma maneira, né? Então ele reconheceu aqui minha memória, meu chipset, né? A versão da minha BIOS, a data de lançamento da minha BIOS, quantidade da minha memória, né? Só não reconhecer os gráficos, né? Ainda assim eu posso fazer um benchmark aqui se eu quiser, ainda que ele marque uma pontuação muito mais baixa do que o normalmente ele marcaria se estivesse rodando no próprio Windows, né? Ele ainda consegue fazer algumas funções, né? Eu vou remover esse atalho, porque eu não gosto de nada aqui, mas se eu der um Alt mais espaço e digitar aqui no menu de busca CPU-Z, ele vai aparecer aqui, cara, tranquilamente, né? Vai executar, sem, não, você vê que não está abrindo nenhum outro aplicativo, ele está rodando como se tivesse realmente instalado no Linux, né? Então meu Wine está configurado e está funcionando, né? Ó, a Steam já instalou o jogo, então vamos lá. Tem gente falando aí que eu tenho que desabilitar o DirectX, que eu não estou instalando o Visual Studio. Então vamos lá, galera. Deixa eu vir aqui na pasta de drives, né? Que aqui eu tenho, né? Olha só, Visual Studio aqui para instalar as duas versões. Eu vou instalar primeiro essa versão, né? Pedir para ele abrir ali com o carregador de inicialização do Wine. Então olha só, Visual Studio 2013, install, né? Que estão falando que eu não sei configurar os games, que eu estou fazendo tudo errado. Vou instalar aqui o 2015, 2019. Pronto, instalado. E agora eu vou dar aqui vou tentar instalar o que eu vou tentar instalar aqui. Olha só, eu tenho aqui o Chrome, né, tenho o Drive da AMD
Eu não vou instalar porque ainda não tem como rodar Drive. Vou tentar instalar aqui o Direct. Vou tentar baixar o Direct aqui. Vamos ver se ele vai instalar. Então, olha só, DirectX. Instalar a barra do Bing não. Então, olha só. Erro interno de sistema. Consulte. Tá? Já está instalado, galera. A própria Steam já baixa, né, o DirectX quando você baixa o jogo. Mas se ainda assim você estiver duvidando, eu vou instalar aqui o HW Monitor. Vamos ver se a gente consegue. Olha só, galera. Tá instalando o HW Monitor, como se estivesse dentro do Windows, cara. E será que ele funciona? Vamos ver. Vamos dar 2 cliques. Olha só, cara, não é que ele funciona, ele abriu. Logicamente que ele não vai conseguir captar todos os sensores do computador porque ele está rodando por meio de uma subcamada de compatibilidade, né? Então ele não vai conseguir, mas ainda assim ele consegue monitorar o CPU, o uso da CPU, né? Ainda assim ele consegue monitorar. Cara, muito interessante. Top. Beleza. Vamos tentar agora aqui abrir o jogo. Então olha só, eu vou vir aqui na propriedades do game. Você vê que ele está com o Proton adicionado aqui. Eu vou remover esse Proton. Novamente em propriedades, a biocompatibilidade está habilitada Proton GE. Vamos tentar executar o jogo para ver se ele vai de fato abrir o game, tá? Ó, executando passos de instalação do EASI Anti-Cheat, né? Então ele já está fazendo aí a verificação do anti-cheat. Microsoft VC redistribuível, né? Que é aquele pacote que a gente acabou de instalar. O Microsoft DirectX. Tem gente que está mandando desabilitar até isso. Então, antes que o jogo até inicie, deixa eu abrir aqui meu CPU X. Ó, executando passos de instalação Microsoft Direct. Olha só, o meu drive mesa é o 23.1.5. Meu OpenGL é o 4.5, tá? Ó, e processando sombreadores do Vulkan. Minha placa não suporta Vulkan, tá? Ele processa, mas nunca finaliza. Então eu clico lá. E o jogo tá abrindo. Vamos ver se ele vai entrar na partida. Tem gente falando que eu não sei configurar, né? E eu que estou estragando o jogo. Eu aposto que estão achando que eu estou sabotando o jogo só para poder trazer o Windows para o canal. Como se eu adorasse trazer o Windows para o canal. Cara, tem umas pessoas que vêm no canal e conseguem, cara, tirar a gente da nossa concentração. Que é difícil você fazer live com pessoas na live enchendo o saco falando que não sabe, cara. Falando que não sabe, literalmente, né? Beleza, o jogo tá aí, ó, tá carregando. Agora vamos ver se ele vai entrar na partida. Porque até ontem não tava. Eu quero que ele entre, né, que é para falarem que eu não sei configurar. Olha só, ele até já travou. Vamos ver se ele vai pelo menos dar a opção de dar o start no game. Olha, tem a opção de dar o start. Vamos clicar em start para ver. Travou. Isso aqui não é culpa do sistema, pessoal. Isso aqui é um erro que está dando no meu PC, tá? No meu PC. Hoje eu tive que tirar a placa de vídeo porque deu erro e não estava querendo inicializar nem o próprio Windows, tá? Então eu tive que tirar, né? Entrar no modo de segurança, depois desligar o sistema, conectar a placa novamente e colocar, né? Então quem não garante, pessoal, que minha placa está com problema? Só vou descobrir isso quando eu trocar. Infelizmente eu ainda não consegui trocar, né? Então, olha só, eu vou esperar, ele vai fechar sozinho, tá? Eu não preciso mexer aqui, ele fecha automaticamente. Simplesmente ele congela.
Olha só, fechou sozinho, cara. Então, aonde que é que eu não sei configurar, né? Aonde que é? E se eu colocar o Proton experimental, é pior ainda, tá? Acontece a mesma coisa e ele inicia com tela preta. Não aparecem nem as imagens de inicialização do game. Mas não, estão falando que eu não sei configurar, né, os games. Todos os outros jogos que eu instalei aqui funcionaram, tá? Só que assim, cara, quando eu trocar minha placa, se o Euro Truck rodar aqui, que eu sei que vai, e rodar com os gráficos bons, top que eu quero rodar, cara, dificilmente vocês vão ver outro jogo aqui no canal. No Linux principalmente, tá? É bem capaz que eu pare de jogar o Farlight e fique só com o Linux no canal, né? Ah, mas por que você está utilizando o Windows? Cara, eu estou utilizando o Windows porque lá eu estou rodando o Farlight e estou rodando o meu editor de vídeo. Eu paguei pela licença, eu paguei R$ 104 pela licença do meu editor de vídeo, né? E tem meses que eu não utilizava, editando conteúdo só no Linux, tá? Editando conteúdo do canal aqui só no Linux. Mas, cara, se eu comprei o aplicativo e eu tenho a opção de utilizar, de melhorar a qualidade do meu conteúdo, por que não utilizar? Só porque é o Windows? Por que não utilizar? Tem gente que fala, ah, não, usa Kdenlive, usa PTV, usa Shotcut. Cara, é, pessoas são pessoas, cada uma se adapta melhor com uma ferramenta diferente. Eu quero ver tu pegar um cara que nunca usou GIMP e mandar ele trocar o Photoshop pelo GIMP. E o Movave, que é o editor que eu estou utilizando lá no Windows, ele é muito semelhante ao Clipchamp, que é o que eu utilizo aqui. Mas ele tem ferramentas a mais disponíveis para mim, principalmente porque eu comprei, então eu tenho recursos a mais. Quando eu vou renderizar aqui no Clipchamp, vou mostrar para vocês, tá? Eu vou tentar pegar um pedacinho lá da minha área de trabalho no Windows e colocar dentro desse vídeo aqui, tá? Então olha só, quando eu clico para renderizar alguma coisa aqui, eu vou até fazer um teste com vocês, porque olha só, eu tenho aqui vídeo, né? Olha só, OBS, eu tenho aqui esse vídeo que é um vídeo de introdução que tem 15 megas, tá? Eu vou pedir para o Clipchamp fazer a renderização, que a gente já vai fazer duas coisas, tá? Então olha só, vou colocar aqui e vou exportar. Então olha só, quando eu vou exportar um vídeo aqui, eu tenho a opção de no máximo até 1080p. Se eu quiser 4K, aí pessoal, eu tenho que comprar o programa, tá? E como no programa, mesmo a opção paga, não vai me dar muitas opções de formatos aqui, não compensa, né? No meu ponto de vista, não compensa eu pagar por ele nesse momento, né? Mas vamos lá, vou renderizar esse cara aqui, vamos ver quanto tempo vai levar. Eu estou gravando o vídeo, então olha só. No final ele vai me dar o tempo que levou para renderizar isso. Olha só, apenas 10 segundos para renderizar, tá? Eu considero isso muito rápido para um editor que está rodando na nuvem e está utilizando o meu navegador para manusear o meu hardware, tá? Isso aqui é uma proeza, tá? Realmente, né? E o que é mais interessante é que eu percebi que ele funciona melhor aqui no Linux, a integração do navegador com o hardware, do que no próprio Windows. E eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Vou excluir aqui esse, esse rascunho. Vou fechar aqui, né? Então, olha só. Vou começar aqui já a falar das vantagens de se utilizar Linux no disco mecânico em vez do Windows. Isso que vocês acabaram de ver. O desempenho ou o manuseio das ferramentas aqui dentro, mesmo sendo no disco mecânico, a diferença tu só vai sentir se tu tiver fazendo cópia de arquivos muito pesados ou executando um game, por exemplo, ou a instalação de um arquivo muito grande. Aí tu vai sentir uma diferença ali, né, na responsividade do sistema, né? Mas o Big Linux ele ainda tem uma vantagem maior do que outras distros, tá? Ele ainda tem uma vantagem maior nesse desempenho, tá? Sobre tanto quanto o Windows no HD mecânico quanto outras distribuições Linux. Ele ainda tem uma vantagem maior, né?
pessoal, o Bruno, ele conseguiu fazer uma otimização no formato BTRFS, a qual ele aumenta muito o desempenho da distro rodando no disco mecânico, tá? Então, ainda que tu use, por exemplo, um Zorin OS no disco mecânico, tu vai ver que é um absurdo de diferença de desempenho dele para o Big. O Big tem uma diferença aí, acho que 30% a mais na responsividade do sistema. Se tu clicar para abrir, por exemplo, configurações, né, ele abre muito mais rápido aqui do que os Orion OS e outras distros aí rodando no disco, né? Outra distro que eu achei que tem um desempenho muito bom no disco mecânico é o Fedora 38 com o Gnome 44, tá? Essa sim eu senti uma diferença bem grande aí, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar esse vídeo aqui no Big, né? E vamos lá para a área de trabalho do Windows, né? Para a gente falar algumas coisas agora a respeito do Windows e o porquê que eu estou utilizando, tudo bem? Bom, então aqui já na área de trabalho do Windows, né, pessoal, eu vou né, tentar aqui colocar para vocês os meus pontos, né, a favor do Windows, porque que eu estou utilizando ele no momento, tá? Vamos lá, o conteúdo do canal eu produzo utilizando o Linux, correto? Mas o que que acontece? Eu tenho uma galera que eu gosto de jogar o Farlight junto com eles aqui no canal. Tem o Efraim, tem o Visconde, tem outras pessoas aí que participam do canal por causa do jogo, tá? E gostam do jogo, participam da live. E eu também gosto do game. Se fosse para eu jogar o jogo sozinho, eu não instalaria o Windows, tá? Simples assim, né? Não é um sistema aí que hoje em dia eu não sou amante de Windows. Eu gosto do sistema, eu acho interessante pra caramba, utilizei a vida inteira o sistema. Não tenho o que falar. Tem os pontos positivos e negativos, né? Se eu tivesse que escolher entre o Windows e Linux, eu sempre vou escolher Linux, porque é o que eu gosto de utilizar no meu dia a dia. Beleza? Os pontos a favor do Linux são maiores do que os pontos a favor do Windows para o meu uso. Show de bola? Beleza, esclarecido isso, agora eu vou, né, colocar aqui a minha justificativa do meu ponto de vista, porque que eu preciso manter esse dual boot. Primeiro ponto, o Farlight, já mostrei inúmeras vezes no canal que o jogo não está abrindo, cara. Então esse é o primeiro ponto, o Farlight está rodando tranquilo aqui no Windows. O segundo ponto, é um sistema que é totalmente compatível com o meu hardware, né? Não dá para instalar aqui um Mac ou um Android da vida. Já tentei instalar o FadeOS, mas também não dá, né? Não deu certo. Tentei instalar e não deu certo. Na hora da instalação ele trava, não passa e eu desisti de instalar o sistema, beleza? Para eu colocar aqui um Android x86, até seria interessante, né? Eu até poderia fazer isso, né? Mas eu não sei como que vai ficar a questão da minha produção dentro do ecossistema Android. Seria até interessante eu testar isso, né? Para trazer para vocês. Mas eu quero fazer o teste utilizando um pendrive aí de 32 GB, porque eu não quero, né, comprometer os meus arquivos e tal, agora que já está tudo funcionando. E até porque o Farlight não vai fazer diferença ele rodar no Android e aqui no Windows. E apesar que no Android ainda talvez eu tenha que instalar algum aplicativo aí para poder mapear o teclado. Confesso que eu não tinha nem pensado em testar. Tive a ideia, mas não pensei em testar, né? Assim eu teria o Linux rodando tanto o Farlight quanto o outros jogos aí, né? Já visto que o Android é Linux, então acho que não teria tanto peso assim, né? Como as pessoas estão tendo. Tem gente me atacando durante as lives porque eu tô rodando o jogo no Windows. Cara, é o que dá para fazer. É o que eu tenho disponível no momento. Eu acho que o segundo ponto, e que já é o terceiro ponto aí, é justamente porque eu estou utilizando o Movavi, já que eu tenho a opção de utilizar o aplicativo, né, eu comprei a licença tem alguns meses e não estava utilizando porque no Linux ele não ativa. Não dá para você instalar ele e ativar no Linux através do Wine, né? O Wine não reconhece uma ID, né, de hardware para vincular à minha chave.
e o meu programa está ativado, porque eu comprei a licença e ativei. Show de bola? Então no Windows eu consigo usar minha chave, lá eu não consigo. E esse aplicativo aqui, ele tem muito mais recursos de edição do que o Clipchamp. Então várias coisas, né, que eu quero fazer utilizando só o Linux, eu utilizo o Clipchamp para isso, beleza? Mas quando eu estou aqui no Windows e eu quero, né, renderizar mais rápido, colocar efeitos diferentes no vídeo, fazer um recorte diferenciado, uma transição diferenciada no vídeo, eu uso o Movavi. Né? Ele é compatível com as tecnologias que eu tenho disponíveis no meu PC, que é AMD, Intel, ele também dá suporte para NVIDIA, né, para você usar GPU para renderizar e tudo mais. E ele é muito mais rápido também para renderizar arquivos grandes, né? Vocês viram lá que o Clipchamp levou no Linux para renderizar um arquivo aí de mais ou menos 16 megas, né, que foi esse vídeo de introdução aqui. Ele levou 10 segundos para renderizar, beleza? Então eu vou jogar esse arquivo aqui dentro do Movavi para a gente ver quanto tempo ele leva para renderizar, né? Assim a gente vai ter uma ideia se tem muita diferença ou não desse ponto em específico, fora os, sem contar com os recursos, tá? Sem somar os recursos de cada editor, beleza? E aí depois eu vou mostrar aqui alguns diferenciais que o Movavi tem, que o Clipchamp não tem, que é o meu editor que eu uso lá no Linux. Dá para usar o Kdenlive? Show de bola, o Kdenlive tem inúmeros recursos, mas ele é um pouquinho mais complicado de você achar esses recursos. Aqui é mais fácil, é mais simples de usar, de configurar e agiliza a sua produtividade, beleza? Então vamos lá, eu tenho aqui o vídeo, vou jogar ele na timeline e vou pedir para ele exportar esse vídeo para mim, tá? Exportar o vídeo. Então olha só, aqui já começa o diferencial do aplicativo. Olha a quantidade de recurso de exportação que eu tenho disponível aqui para mim, tá? Além dos formatos que eu posso escolher, tem o FLV, que é o formato utilizado pelo YouTube, né? Quando fico, aqueles vídeos que você vê online rodando lá, eles estão nesse formato. Quando você baixa, o sistema da plataforma converte para MP4. Ou se você baixar através de alguma plataforma, de algum aplicativo externo, por exemplo, o vídeo downloader, ele faz a conversão do FLV para MP4. Beleza? Os vídeos que estão lá, apesar deles subirem em MP4 ou AVI ou MOV, sei lá, na real eles ficam rodando nesse formato. A maioria deles, pelo menos, né? Pelo menos até um certo tempo atrás era assim que funcionava o YouTube. E aqui eu tenho a opção de exportar para áudio, né, exportar para dispositivos móveis, né, para computador, televisão, ó, Samsung, tá vendo? Ó, Apple TV, outras TVs 1080p, Samsung 4K, Sony 4K, LG 4K, Panasonic, Philips, entre outras aí, né? E aqui eu posso colocar, por exemplo, eu vou colocar aqui, sei lá, vou colocar teste, né, porque a gente está fazendo um teste. Vai ser renderizado na minha pasta do HD secundário também, que é uma pasta do Movavi. Qualidade eu vou colocar aqui no Boa, vou deixar 1080p e vou colocar aqui o FPS em 60, né? Lá está em 30, estava renderizando a 30. Vou colocar o formato MP4, que é o formato padrão aí, né? E vou deixar aqui no alto. Olha só, o vídeo vai ficar com 14 MB de tamanho. Lá, esse mesmo vídeo, ele está aqui com uma taxa de bitrate, eu acredito que bem menor do que o que está ali, tá? Ou seja, ele deveria levar bem menos tempo para renderizar. Ah, olha só, taxa de dados, ele está com 11.000, né? Taxa de bits atual 12.000. Então olha só, ele está com uma taxa de bits aí bem alta, né? Então vamos ver. Aqui ele vai tentar comprimir esse arquivo, né? E se eu colocar também 12.000? Vamos colocar 12, vou colocar 13.000. Pronto. 13.000 e dá um OK aqui. Ele vai ficar com 19 megas de tamanho. Né? Vamos pedir para ele renderizar e vamos ver quanto tempo isso vai levar. Tá? Opa! Pera aí. É isso mesmo que eu vi aqui? É isso mesmo que eu vi aqui, galera?
É isso mesmo? Não deu para ver, não deu para ver o tempo que levou, mas foi 5 segundos, tá? Ele não marcou aqui, não aparece no final, mas foi 5 segundos o tempo que levou para renderizar o arquivo, tá? Exatamente aí, ó. Ele estimou ali 19, né, 19 MB de tamanho, mas ele ocupou exatamente o mesmo espaço que lá no Linux, né? Mas o tempo de renderização caiu pela metade, né? Então é por esse motivo, galera, que eu estou utilizando atualmente o Movavi para editar os meus vídeos aqui no Windows, tá? Galera, tirem da cabeça esse negócio de que se o canal é de Windows ou de Linux, ele não pode falar do outro sistema. Aqui não tem fanboyismo, tá? Não tem fanático, tá? Aqui tem tutoriais, reviews. O foco do canal é falar de Linux, mas isso não significa que eu não possa utilizar outro sistema. E se eu quisesse utilizar um Mac, eu não poderia comprar um Mac Pro e utilizar para editar o conteúdo do canal, porque o meu canal fala só de Linux. Vejo tantos outros canais grandes aí que utilizam Windows, utilizam Mac, tem gente que produz com MacBook, né, e falam de Windows, e falam de Linux, e falam de programação, e falam de não sei o que, e falam de Android. Se fosse assim, cara, os caras não poderiam utilizar nenhum outro sistema aí para produzir, porque o canal deles só fala daquilo, né? Então acho que a gente precisa tirar essa ideia da cabeça, galera. Isso está virando um preconceito entre comunidades, né? Quer dizer, o usuário de Linux não aceita o usuário de Windows comentando no canal. O usuário de Windows não aceita o usuário de Linux comentando no canal. Cara, isso é ridículo, na minha opinião. Tá, isso é ridículo. Então, o que eu falei lá do Big Linux aquelas são as vantagens que eu prefiro utilizar o Linux do que o Windows no disco mecânico. E aqui tá, né, as vantagens que eu tenho de utilizar o Windows, tá? Para editar alguns conteúdos aqui do canal. Porque o editor Movavi só funciona nele. Eu tenho a chave e como eu estou rodando o jogo aqui, então eu tenho a opção também de rodar o editor de vídeo. Se fosse só pelo editor, eu não estaria no Windows. Mas como eu tenho aqui dois motivos, né, para poder rodar o sistema, por que não utilizar esses dois motivos? Por que não aproveitar essas duas opções a mais que eu tenho para a produção do conteúdo aqui do canal? Né? Só porque eu tenho que colocar o orgulho acima de tudo e falar, não, Linux é a única coisa que eu posso usar para produzir as coisas. Eu não posso usar o Windows porque as pessoas não vão gostar, porque eu não gosto, né? Porque não é mais minha praia. Não, cara, o sistema não é ruim. É que para mim, para o meu uso, né, ele não é a primeira opção que eu vejo. Eu gosto de utilizar o Linux para trabalhar. Mas se eu tenho que utilizar, por que não aproveitar e utilizar para outras coisas também, como para editar conteúdo e rodar outros jogos que não rodam que não estão rodando no Linux atualmente. O subsistema do Android aqui funciona melhor, dá para instalar mais aplicativos, porque quando eu posso aproveitar, né, e utilizar isso a favor do canal, a favor da minha produtividade, né? Então, galera, esse vídeo aí vai ser para comentar sobre as vantagens de cada um, né? Vou colocar no título assim, né? Vantagens de cada um e também tentar aqui esclarecer o meu ponto de vista a respeito das duas plataformas, tá? E por que que eu acho que deveria acabar o preconceito entre as comunidades Linux e o Windows, tá? Chega disso. Vamos amadurecer a respeito desse assunto, galera. Cada um usa o sistema que prefere, mas você não pode deixar de realizar o seu trabalho, né, com a melhor qualidade possível porque você só quer utilizar um sistema específico. Tá? Isso é a coisa mais ridícula que tanto o usuário de Windows quanto de Linux pode ter na cabeça. Fechou? Bom, se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos, galera. E vou deixando desde já o meu agradecimento que assistiu esse vídeo aqui até o final. Se você compartilha da mesma opinião, comenta aí nos comentários o que você pensa sobre esses usuários, né? Sobre hater de Windows e de Linux. E qual que é a sua mentalidade a respeito desse assunto. Você utilizaria os dois ou você não admite de forma alguma um ou outro aí na sua vida? Fechou? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.